Amém. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem bíblica, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, é muito enfatizada corretamente sobre a questão da rejeição que Jesus sofreu, né? Uma rejeição inigualável. Aquele povo não podia desprezar Jesus, porque Deus trabalhou com eles durante milhares de anos, dando profecia, dando pergaminho, dando profecia, dando pergaminho, preparou tudo para que Jesus fosse aceito, mas eles não aceitaram Jesus. Aí o que Deus fez? Os amaldiçoou, simbolizado naquela figueira que Jesus amaldiçoa e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Que o fruto que eles deveriam produzir era o fruto de aceitar Cristo, era o fruto que eles tinham que produzir. Então, nunca mais nasça fruto de ti. Deus não ia mais contar com eles dentro da nova dispensação que estava sendo instituída, a dispensação da graça, que é na pessoa, no sacrifício do Senhor Jesus. Mas esta passagem me lembrou alguns episódios interessantes que nós presenciamos, vivemos. Os conceitos hoje em dia da nossa sociedade, eles são bem confusos. Eu lembro quando se dizia que alguém era um pastor, né? Tinha todo o crédito, tinha todo o cartão de crédito do mercado, não é isso? Não, fulano é pastor, é um homem sério, né? Hoje dizem, é pastor, então é ladrão, né? Mudou completamente, não é verdade? Mudou, e como mudou? De homem sério virou ladrão. Por quê? Porque realmente a igreja foi invadida, como está profetizado nos últimos tempos. Homens apóstatas, avarentos, e Pedro diz assim: olha, se banqueteando convosco. Eles estão dentro da igreja se banqueteando com o povo de Deus, gananciosos, cobiçosos, detratores. E Pedro ainda diz assim: eles não terão piedade de quem? Do rebanho. Não terão piedade do rebanho, ou seja, está escrevendo, não terão piedade de vocês. Vocês quem? Essa igreja do final dos tempos. Nós vimos que realmente a mudança do título de homem sério para mercenário, não adianta, nós somos obrigados a calar a boca, ela cai perfeitamente, não dá para fugir. Amém? Não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira. A igreja caiu, fracassou, e hoje em dia, endemoniados, mercenários, ladrões engravatados atrás do púlpito, viram que igreja é um grande negócio. Na verdade, a igreja não paga nem imposto, esse é um grande negócio. Então, mercenários, ladrões, abriram lugares com fachada de igreja, servos do diabo, abriram igreja com fachada abriram igreja com rótulo, né? Somente, mas o conteúdo não é só o rótulo, é a embalagem, mas a essência não é. E estão por aí fazendo a sua obra destruidora, arrasadora. Estão atravessando fronteiras, destruindo vidas. Isto é culpa de quê? Isto foi culpa da queda da igreja. Se a igreja tivesse se imposto como verdadeira, essas coisas não teriam acontecido não. Mas é interessante que o pastorado, você vai chegar lá, né? Quem tem o chamado, porque uns são chamados para profetas, outros para discernir os espíritos, outros com ministério de cura, outros com ministério do ensino da palavra, outros para pastores. Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim um monte de talentos. Claro que ali não tem tudo, tem outros talentos que não estão descritos
ali. Mas você chegando lá ou não, enfim, você vai se deparar com coisas engraçadas. Você vai conhecer 2 tipos de crente dentro da igreja. Você vai dizer assim, já sei, pastor, é o crente carnal e o crente espiritual, não é isso? Todo mundo já ouviu falar nisso. Eu não sei que título a gente dá, a gente vai discernindo pelas atitudes. Existem aqueles crentes que chegam, não estou falando necessariamente para mim, até estou aqui na minha memória vasculhando coisas que eu presenciei, coisas que eu ouvi, pessoas que chegavam, pastor, eu estou vivendo essa e essa situação. Aí o pastor dizia, meu irmão, o caminho é esse. Aí quando a coisa batia com aquilo que agradava a pessoa saía logo, essa é uma palavra de Deus, não é verdade? Esse pastor é ungido, esse pastor é uma bênção. Esse é um homem de Deus, ele falou exatamente tudo que eu pensava. Não é? É o crente Naamã. Tem que falar o que eu penso, aí é Deus. Crente Naamã. Aí daqui a pouco vem outra situação, o mesmo pastor, a mesma Bíblia, a mesma unção, o mesmo ministério, a mesma pessoa. Aí o pastor dá uma palavra que não agrada, não, pastor. O pastor não está no espírito. O pastor não leu aquele livro que eu li, senão ele não ia me dizer isso. Não, o pastor falou isso porque não era a família dele, não era o filho dele, não era ele. Isso é ministério. Amém? É assim mesmo. Não tem via dolorosa, não tem coroa de espinho. É assim mesmo. Agora, uma coisa eu posso dizer, ministério é para gente muito valente, para gente muito forte, porque a rejeição, ela vai aparecendo no ar. Se Jesus falou assim, eu sou o Senhor e comigo fazem isso, vocês querem o que da vida? Agora, lá em cima tem uma coroa esperando, não tem? Então, meu irmão, fique forte, fique firme e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é em vão e tem recompensa no Senhor. Mas tem gente que quer recompensa, sabe de quê? Para tudo que é lugar que olha, tem gente sorrindo para ele. Para tudo que é lugar que vai, tem 2 braços esperando por ele. Que recompensa você quer disso, irmão? A recompensa não é pelos prazeres da vida. Deus não te recompensa pelos prazeres que você tem na vida. Ele vai te recompensar pelas dores, amém? Pelas renúncias. É por isso que Deus te recompensa. Você tem sofrido dores, renúncias, afrontas, é aí que tem o galardão. Aliás, Mateus 5,12, não é isso? Quando vos injuriarem, perseguirem e maldisserem, exultai-vos e alegrai. Aí sim, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então o que você está esperando? Tapinha nas costas? Se alguém te dá tapinha nas costas, não tem galardão no céu. Se alguém diz assim, esse aqui é meu amigo, perdeu o galardão. Não deixa. Se alguém vier para te chamar de amigo, cuidado que estão querendo roubar o teu galardão. Estão querendo, irmão. Se você olhar para a vida de Jesus, e se nós julgamos que ele é o nosso exemplo, Paulo chega até o ponto de dizer que temos que ter, ele diz que temos, a mente de Cristo. Ora, a vida de Cristo foi muito mais rejeição, amém? Até hoje Jesus é rejeitado, não é? Até hoje Jesus é rejeitado. Você vai pregar para um católico, o que ele diz? Eu sou católico, eu já tenho a minha religião. Ele não quer Jesus, ele rejeitou Jesus. Vai pregar para um espírita, ele diz a mesma coisa. Eu sou espírita, eu já tenho a minha religião. Você vai pregar para um testemunha de Jeová, ô povinho difícil é esse? Não, eu sou testemunha de Jeová. Jesus está sendo rejeitado todo dia. O que você espera da sua vida? E não pense que você hoje vive situações que vão passar. Não. A Bíblia diz, sede firmes e
constantes. Por que eu preciso ser firme e constante? A Bíblia diz ser fiel até. Isso significa que em todo tempo, até a morte, vão aparecer situações adversas, e eu vou ter que ser firme e constante. Não passa, irmão. Está sendo perseguido hoje? Não adianta você olhar para frente e dizer assim: puxa, eu estou vendo o fim da perseguição, essa perseguição não passa desse mês. Ótimo, maravilha. Quando for virar o mês, acaba uma perseguição, começa outra. Ai, essa tribulação, não estou mais aguentando, não está aguentando essa? Jesus, põe fim nessa tribulação. Tá bom, eu ponho fim nessa, mas começo outra. Isto é evangelho. Acostume-se com isso, acostume-se com a adversidade. Você foi chamado para um reino dentro de outro reino, amém? O mundo jaz no maligno e Jesus vem e edifica a sua igreja. Então, hoje você está no banco, Deus está te usando poderosamente, sem dúvida. E eu no banco fiz muito mais do que os meus pastores, fiz mesmo, eu fiz mesmo, tanto no espiritual como no físico, enquanto no culto da noite o pastor chegava limpinho muitas vezes, eu não, chegava em quase sem condição de assistir o culto, ia com os irmãos para a praça, ia com os irmãos para os evangelismos, ia para os trens, fazia mesmo, enquanto que muitos pastores que eu tive, eu tenho que buscar minha esposa ali, eu tenho que buscar meu filho aqui, amém, o galardão vai ser dado a cada um segundo as suas obras. Então, meu irmão, faça as obras. Mas hoje você está no banco, Deus está contando com a sua vida, não pense que as coisas vão mudar muito quando você assumir um ministério mais direto, assumir um púlpito, não pense nisso, isso é inocência pensar. Sempre você vai lidar com pessoas, não vai? Deus nos chama para lidar com pessoas. Já teve alguém que diz assim: olha, é mais fácil ser administrador do zoológico do que administrar a igreja. Tem lá as suas razões, né? É mais fácil cuidar do leão e do elefante do que lidar com vidas. É claro. O leão, se tu bobear, ele te engole logo e acabou a história. Mas ele não discute contigo. Se tu bobear na frente de um elefante, ele acaba contigo. Mas discutir contigo ele não vai. Ou você domina ele ou ele te domina. Não tem discussão, não tem estresse. Aí o camarada diz assim: não, é mais fácil lidar com o zoológico do que lidar com a igreja. Um pregador, um ótimo pregador, ele dizia assim: a certeza que todo homem de Deus tem de que é chamado é o desejo que ele tem de parar, fechar a igreja, entregar tudo e sumir. Eu falei: epa, é verdade, mas vamos buscando, vamos caminhando, temos que ser fiel até a morte, né? Até a morte. Então, o que você vai achar pelo caminho? Esse tipo de gente assim: não, pastor, esse conselho não, pastor, não estava no espírito, não, aquele conselho, não, de jeito nenhum, aquele não, pastor não é mais o mesmo. Amém, irmão? Pastor começou tão bem, agora, poxa, já caiu, já sei, a queda dele, sabe o que foi? Foi naquele prato de macarrão, e por aí vai, inventa qualquer desculpa. A queda do pastor foi, ele não podia ter mudado de casa, a troca daquele carro foi ali que ele começou a cair. Você vai achar qualquer motivo, né? As pessoas acham qualquer motivo, é só vir uma palavra que não lhe agrada. É muito fácil eu olhar e ver que os outros precisam mudar, todo mundo precisa mudar à minha volta. Eu não, eu estou certinho, eu sou o sol, eu sou o centro do universo, todos têm que ser iluminados pela minha glória, eu sou o bom, todo mundo tem que girar em torno de mim. Mas o cenário do evangelho, ele começa assim, ó: arrependei-vos. Para quem? Para todo mundo. E se tem uma porta que eu considero a mais importante no evangelho, se chama a porta da humildade.
Sem humildade você não reconhece que precisa de arrependimento. Então o que acontece às vezes num conselho pastoral, numa palavra que a gente dá? Acontece exatamente como Naamã. Naamã foi lá diante de quem? Eliseu. E diz assim: olha, se ele fizesse assim, assim, se ele falasse isso e aquilo, e aí colocaria a mão sobre a lepra, invocaria o seu Deus, restauraria a lepra, isso sim que era poder de Deus, e eu sairia daqui curado. Mas ele me tratou com descaso. O que Eliseu fez? Vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Não, esse cara não é homem de Deus, não. Eu saí lá da minha terra. De onde ele saiu? Da Síria. Saí lá da minha terra com toda essa comitiva, com toda essa carruagem, para ouvir esse panaca me dizer: mergulha 7 vezes no Rio Jordão, esse rio sujo, porque era sujo mesmo, era um rio do deserto. O vento batia e botava aquela água, um horror, era um rio sujo mesmo. Eu saí lá da minha terra. Quando eu voltar, aquela empregada me paga. Ela me disse que tinha um homem de Deus aqui que ia restaurar a minha lepra, e o camarada me tratou com descaso. Ele nem olhou para a minha cara. Naamã era um tipo de crente, representa uma boa quantidade dos casos que tem por aí. Imagina Naamã dizendo assim: não, é porque ele não sabe o que é uma lepra. Que descaso que ele tratou comigo. Quando ele resolveu obedecer, ele viu a glória de Deus. Há um outro tipo de crente, chamado crente Daniel. Você conhece esse crente? Esse crente Daniel, sabe qual era o importante da vida desse homem? O que nós detectamos na vida deste homem? Ele não vivia pelo que ele pensava. Deixa eu fazer só uma perguntinha, irmão. Você vive pelo que você pensa? Irmãos, eu já falei isso em alguma mensagem, isso está gravado, eu não me recordo, mas diz assim: quando eu pensava e achava que era sábio, inteligente, o que eu fazia? Botava um trabalhinho na encruzilhada, acendia uma vela na esquina, mandava rezar uma missa para os mortos. Eu era o inteligente, eu era o sábio, né? Eu ia nos cruzeiros católicos colocar as minhas velinhas. Muitos aqui levavam flores no dia dos mortos lá para o cemitério. Não era isso que a nossa inteligência produzia? Será que isso é o bastante para nos convencer que nós não podemos mais andar pelo que nós pensamos? Será que não é o bastante? Quando as pessoas, meu irmão, me perguntam algumas coisas: o que você acha? Eu digo assim: o que eu acho não interessa. Vamos ver o que diz a Bíblia. O que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? É o que eu penso, é o que eu acho. Examina a vida do profeta Daniel, que começou como jovem lá cativo em Babilônia, e você vai ver esse homem desde o começo. Ele começa dizendo que ele foi estudar os livros do profeta Jeremias, e ele entendeu pelos livros, ou seja, ele era um homem estudioso da Escritura, mesmo cativo, não entregou os pontos, continuou servindo ao Senhor, foi firme e constante, sempre abundante, até o fim. Ele foi fiel até a morte. Ele era estudioso, ele pegou o livro do profeta Jeremias, estudou, e ele descobriu que o cativeiro de Israel tinha que durar quanto tempo? 70 anos. E diz que depois que ele descobriu isso, ele virou o seu rosto para o céu e começou a clamar ao Senhor. E durante quanto tempo ele orou? 21 dias. E um anjo foi enviado e disse o que para ele? Daniel, homem muito amado, eu fui enviado por quê? Por causa das tuas palavras. Que palavras eram essas? As que ele estudou e entendeu que o cativeiro era 70 anos e começou a
interceder ao Senhor baseado naquela escritura. Daniel é o exemplo de crente que nós temos que ser. Homem de estudo e de oração. Quem estuda e ora não tem tempo para pensar. Glória a Deus. Quero ocupar a memória, quero trazer à memória o quê? As coisas lá do alto que me dá esperança. Não são os meus pensamentos que me conduzem em triunfo e glória. Os meus pensamentos mexem nos meus sentimentos, os meus sentimentos acabam comigo. Ninguém pode governar nada com sentimento, ninguém pode servir a Deus com sentimento. Com sentimento só, Jesus teria fugido daquela cruz. Com sentimento só, ele lutaria até o fim naquele Getsêmani e não cederia. É a razão que tem que entrar na questão. Tem que ir além de sentimento. Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Pai, tudo te é possível, Pai, tudo te é possível. Mas chega uma hora que ele diz, não, seja feita a tua vontade. Não importa os meus sentimentos, seja feita a tua vontade. Daniel é esse tipo de crente sempre aprovado. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo e se destacando. Chegou uma hora, Daniel, a Bíblia diz que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, ajoelhado na sua janela, que na direção de Jerusalém. Então ele era um homem de buscar a face de Deus. Ele diria assim, eu estou bem, eu conheço a escritura, eu dou aula para os meus irmãos judeus cativos, todo mundo vem me procurar aqui, eu sou líder da província, eu tenho 3 vezes por dia que eu paro e falo com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Ora, ele poderia dizer assim, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Daqui a pouco vem uma lei, e essa lei vai jogá-lo aonde? Dentro da cova dos leões. Mas Daniel não andava pelo que pensava. Quem anda pelo que pensa, meu irmão, logo, logo procura vasculhar na sua mente o seu próprio escape, a sua própria libertação. Quando ele viu a cova dos leões diante dele, pelo aquele processo todo que nós sabemos, ele chega para o rei e diz assim, rei, pode cumprir a tua lei. Por quê? Porque eu, na minha comunhão, na leitura, no estudo, eu, na minha oração, eu sei que estou inocente diante do meu Deus. Não é conjectura, é convicção. Eu estou inocente. Quem me diz que eu estou inocente não são os meus pensamentos, é a revelação do meu Deus. Pode cumprir a lei. Não alivia não, me joga na cova dos leões, porque eu sei que sirvo um Deus vivo. Jogaram ele lá, o rei o amava, tentou livrá-lo, e ele não deixou o rei o livrar. Se você andar, meu irmão, pelo que você pensa, pelo que você acha, você vai aceitar a primeira ajuda na esquina. Mas se você realmente segue a Deus, virão as ajudas dos homens, você vai dizer assim, não, estou esperando no Senhor. Quem anda por vista e não entende essas coisas, a primeira ajuda que aparece, ele vai dizer assim, opa, é de Deus. Não é não. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens. Não discerne, não vê a diferença. E na madrugada, depois daquela noite, o rei que nem dormiu, com pena de Daniel, porque sabia que Daniel era um homem fiel, foi uma cilada que armaram para ele, chega lá na porta, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele pôde te livrar do domínio dos leões? O rei silenciou e ouviu. Ó rei, paz seja contigo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não foi achado em mim culpa alguma, não foi achado em mim culpa alguma, ou seja, não fui eu que me vasculhei e vi que eu não tinha culpa, que eu era o santão, não foi achado, ou seja, alguém acima de mim me vasculhou e viu que não tinha culpa em mim.
Não sou eu, rei, que disse para você. Eu disse que eu era inocente. Não era por uma questão pessoal, é por uma revelação. Eu sabia que estava inocente. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Então, querido, nossos pensamentos nos matam. Olha como tem gente que tem morrido por causa dos seus próprios pensamentos. Quantos crentes Naamã que tentaram chegar a ser Daniel, mas não conseguiram? Porque tudo tem o seu caminho. Onde você quer chegar? Eu quero chegar em Nova York. Tem um caminho, tem um meio, tem recursos. Eu quero chegar ali no Nordeste. Tem caminho, tem recursos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem caminhos, tem recursos, tem estrada, amém? Tudo tem o seu caminho. Você hoje vai encontrar por aí um monte de crente que foi grandemente desejoso de ser cheio do Espírito Santo e que hoje não tem nenhuma gota. Porque as pessoas têm mania de confiar mais nos seus pensamentos do que na revelação do Espírito Santo. Que você não esteja convicto nos seus próprios pensamentos. Amém? Não esteja convicto nos seus próprios pensamentos. Eu sempre disse e digo, o que é a verdade? Aonde acontece a verdade? Aonde ela se processa? Qual a origem da verdade? Jesus Cristo disse o quê? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade, vou repetir, ela não acontece dentro da minha cabeça. Eu não tenho a verdade em mim mesmo. A verdade é algo que eu recebo, é algo que eu aceito quando ela me é revelada. É aí que entra a questão. Muita gente está achando que verdade é o que os seus pensamentos concluem. Não, verdade não é a minha conclusão. Verdade é aquilo que eu recebo como revelação. A verdade, a minha cabeça não é uma fábrica de verdade. A minha cabeça, a minha língua, ela se torna a pena de um destro escritor quando a minha cabeça está pronta para receber a verdade e não tentar fabricar a verdade. Eu não sou certinho, eu não sou bonzinho. Jesus, na condição de homem, quando um homem chegou diante dele e disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele falou assim, epa, pode parar, eu não sou bom não. Bom é Deus que está no céu. Agora, na minha cabeça eu recebi a verdade. Você quer a salvação? Você tem guardado os mandamentos? Eu tenho conhecimento para te transmitir a verdade. Vende tudo que tem, segue-me, terás um tesouro no céu. Essa revelação dessa verdade que chegou àquele jovem rico, ele não quis. Porque ele julgava que dentro da cabeça dele, ele já tinha a salvação. A verdade já estava lá, processada pelo pensamento dele. Ele já tinha criado a sua própria verdade. Como que largaria todas as suas riquezas para seguir um simples galileu? Não, era demais para ele. E tem sido demais para muita gente. Então, querido, para concluirmos, tem espinhos pela frente, tem lutas, tem provas, tem crente que você vai dizer assim, poxa, conhecer aquele irmão foi um privilégio que Deus fez na minha vida. Amém? Tem irmãos que você vai louvar a Deus o resto dos seus dias por tê-lo conhecido. Tem irmãos que quando caírem na fé, você vai chorar lágrimas de sangue por ele. De tão importante que ele foi na tua vida. No começo da tua caminhada. Como intercedia, chegava junto com você.
Mas tem outros, irmão. Você vai dizer assim: o desprazer da minha vida foi conhecer aquele cara. Isto é uma realidade e faz parte do Evangelho. Sim. Israel, quando ia para as batalhas, vencia todos os inimigos, não vencia? Deus dizia: sai por aqui, vai por ali. Israel ia, arrebentava, campeão, venceu tudo. Mas quando retornava para o arraial, tinha lá os problemas lá dentro do arraial. Por que Israel perdeu uma batalha para a cidade chamada Ai? Porque Ai era mais forte? Parece que o próprio nome já justifica, de tão pequena que era a cidade. Mas Israel perdeu aquela batalha. O que tinha acontecido? Acã escondeu o ouro, a capa e a prata. O problema estava onde? Lá dentro do arraial. A derrota não veio pelos inimigos lá fora, a derrota veio pelos amigos lá de dentro. Aí Josué diz assim: olha, por tua culpa muitos ficaram desfilhados, mas assim também a tua mãe vai ficar desfilhada. Pegou e acabou quase com a família do homem inteira, porquanto ele fez algo considerado anátema. Concluímos então assim: hoje você tem como traçar o seu caminho para que amanhã as pessoas olhem para você e digam assim: ali vai um crente Naamã, só quer ouvir o que lhe agrada. É o crente Naamã. É poder de Deus, o quê? Se fizer exatamente como ele pensa. Eu pensei que ele fosse sair, fosse fazer. Esse é o crente Naamã, tem que fazer do jeito que ele quer. Qualquer palavra contrária, não, me tratou com descaso. O que há? Me lavar nesse rio sujo? Ou você pode hoje começar a trilhar um caminho para ser um crente Daniel, que não vivia pelo que pensava, por isso tinha convicção. Deixa eu dizer uma coisa para fechar: se você andar pelo que você pensa, vai se deparar uma situação na sua frente em que você terá dúvida. Mas se você andar pelo que Deus diz, tudo que vier pela sua frente, você pisa em cima e triunfa, porque é Ele quem nos faz mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores em nós mesmos, por nós mesmos, mas Ele é quem faz nos triunfar de todas as coisas. Então, querido, guarde essa lição. Você tem condições de andar pela palavra e no espírito de oração e deixar que a verdade seja algo revelado a você. E nunca ouses fabricar a verdade com a tua própria cabeça. Anote aí. Nunca ouses fabricar a verdade com a tua própria cabeça. As tuas próprias verdades, olha onde elas já te levaram. A tua própria sabedoria e inteligência, olha onde te levaram. Existem médicos, engenheiros, pessoas que se consideram sábias, que já leram dezenas e dezenas de livros. Sabe onde que eles frequentam? Espiritismo científico. São enganados pelo diabo. Por quê? Porque diante dos olhos dele, Satanás abre o crânio de uma pessoa e opera ali, na hora, diante dos olhos de todos. Isso não é novidade, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo fará o quê? Sinais e prodígios, e sinais de tal ponto que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas não é possível um escolhido ser enganado. Não é possível. A Escritura diz: se possível. Não é possível. Mas quem é o escolhido? É o crente Daniel, que anda na palavra e na oração. Então, pessoas sábias por aí estão realmente, com a sua grande sabedoria, concluindo e produzindo as suas próprias verdades. Mas nós somos servos. É esse título que nós temos? Você é servo? Você já viu servo fazer projeto?
Servo recebe ordem. Não adianta um servo fazer projeto. Servo tem que receber ordem. É assim que nós temos que estar prontos a receber ordem. Quem dá ordem é Senhor, não é servo. E te garanto uma coisa: Jesus não veio neste mundo chamar senhores, ele veio chamar servos. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, ficamos por aqui em nome de Jesus.